Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estavam a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Quando ouvimos, essa passagem do Evangelho, dois versículos que explicam muita coisa, inclusive modo de dispor as coisas, né? A sequência do Evangelho de São Marcos às vezes coloca para frente, né? Depois da parábola, né, dos terrenos, coloca-se para frente, mas em meio a essa passagem que vemos agora, provavelmente ela aconteceu depois, né? Depois de todas as parábolas, o Senhor senta e explica, né, as parábolas do terreno, né, a parte do terreno bom, coloca tudo depois, né, apresentando tudo a eles, não de modo, né, separado, né? Explica aos discípulos. Mas aqui cabe a nós olhar, né, ver aquilo que o Senhor quer colocar. Não somos capazes de ver algumas coisas. Não somos capazes de compreender, de tocar, de abarcar tudo. Porque temos esta limitação. Isso a gente tem que compreender. Entender aquilo que o Senhor quer expressar a nós. Estamos com o Senhor, estamos aqui ouvindo, meditando, estamos neste caminho com o Senhor, aonde Ele vai caminhando conosco, perpassando as coisas, levando-nos a esta unidade com Ele. Mas parte daquilo que devemos entender é quem somos nós. Nosso Senhor, quando Ele vai apresentando, né, vemos que o sentido da cura, às vezes toca essa realidade, né, da confissão. E o que é mais importante também compreender, né, quando você vai fazer a confissão, né? É, em primeiro lugar, olhar para si. Fazer esse exame de consciência, né? Saber quem eu sou e aquilo que eu fiz. E ver se aquilo que eu fiz está adequado diante daquilo que eu sou chamado a ser, daquilo que eu fui feito para ser, ou se não. Isso é o pecado, né? Quando a gente escolhe algo inferior, que é um bem, mas é um bem pequeno. Assim apresenta Santo Agostinho, né? Esse ato de desvio, né? De não corresponder àquilo que eu sou. E por isso eu tenho que olhar para mim e compreender. Saber qual é a minha realidade hoje? Quem eu sou? Né? E como eu estou vivendo? Como eu estou correspondendo? Né? Por exemplo, um pai de família, né? Como um pai de família tem que viver? Como ele tem que buscar corresponder às coisas, né? Do mesmo modo, uma mãe de família, né? Mas trabalha fora. Ok. Mas o primeiro chamado, aquilo que vai levá-lo à santidade, é diante da vocação dele, de esposo, de pai de família, que vai ter as suas incumbências,
vai ter o seu trabalho, no qual tem que fazer com afinco, com busca, com correspondência, né? Tendo atenção, fazendo com esmero o melhor que pode. Mas não adianta ele simplesmente só trabalhar. Ele não foi feito para ser uma máquina. Ele foi chamado a ser santo. Então ele vai trabalhar diante do trabalho, vai se dedicar, vai, né? Vai estudar. Mas ele tem que ser aquilo que ele foi chamado, pai. Dá esse exemplo em casa, daquele que trabalha, mas também quando chegar em casa, saber tirar a roupa do trabalhador, daquele que estava lá na empresa, na fábrica, na loja, e saber ser pai, saber ser esposo, saber parar, dar atenção à esposa, ouvi-la, saber parar e dar atenção ao filho, brincar, acompanhar, ver como é que está o dever de casa, saber parar e falar, não, isso aqui não é assim. Saber dizer, saber corrigir. Essa é a postura. Saber ver o que está precisando em casa, como eu posso ajudar, como eu posso fazer. Saber ter tempos de parar e descansar. Às vezes sair, ter um passeio. Ter esta disposição. Saber apresentar aquilo que está passando com a esposa, né? Falar, olha, lá no trabalho tá assim, tal coisa tá assado. Não ter essa postura. Do mesmo modo, a esposa trabalha fora? Ok, então dá esse exemplo. Ah, não, ela fica em casa? Ok, então ela tem tal qual, até porque o trabalho é tão quanto. E qual é o trabalho, qual é o exemplo que ela está dando, né? A dedicação nas coisas, a arrumação, o acompanhamento com os filhos, o corrigir, o saber dizer não. Tem esse ato, né? Essa dedicação, essa correspondência, o saber chegar, né, ao esposo, contar, olha, teve isso, teve aquilo, saber ter este diálogo aberto, ter esta intimidade entre o casal, saber, né, conduzir a casa, se trabalhar fora, né, ter esse exemplo de dedicação fora, né, saber partilhar com o marido como está sendo o trabalho, como está sendo o acompanhamento, né, os dois juntos acompanharem os filhos. Os filhos não é só da mãe ou só do pai. O filho é de Deus confiado ao casal. Né? Uma religiosa, né? A vida de oração, a vida de busca, ou a busca por fazer aquilo que lhe é incumbido, a dedicação nas pequenas coisas, a disponibilidade. Um padre, né? A vida de oração, em primeiro lugar, é chamado a estar com Deus. Claro que o casal também vai rezar. Os filhos também vão rezar. É óbvio. Vão utilizar do tempo que tem, né? Às vezes indo para o trabalho, voltando. Mas a vida deles não vai ser, né, no monastério. Não vai ser, né, como a vida de um padre. O padre tem a sua vida onde a primazia é a vida de oração. Depois, o estudo para poder ensinar bem aos seus. Por fim, a administração dos sacramentos e aquilo que vem em torno, a administração da paróquia, né? Nosso Senhor, Ele coloca isso, né? Eu tenho que saber aquilo que eu sou.
E diante deste saber o que eu sou, nosso Senhor, que sabe a realidade, ele apresenta as parábolas neste contexto. Contava-as em parábolas para que eles pudessem entender. Numa realidade agrícola, falava da plantação, falava numa realidade pastoril, falava do pastor, falava dessa dinâmica. Para aqueles que administravam, falava do administrador bom, do iníquo, daquele que fazia as coisas, daquele a quem foram confiados os bens. Nosso Senhor entra na vida, fala a cada um, de modo que se possa entender. Fala a nossa vida. Porque também a palavra de Deus, como diz, né? A carta aos Hebreus, é viva e eficaz. É mais cortante e penetrante que espada de 2 gumes. Ela perpassa o tempo e se concretiza também hoje na nossa realidade. Cabe a nós saber ouvir. Como corresponder, né, a esta vivência, aquilo que o Senhor apresenta. Colocar no hoje essa palavra. Como se dá no hoje da minha vida. E por isso é necessário este esforço de reconhecer quem eu sou, para poder me encontrar com o Senhor, para ver no que aquilo que o Senhor está falando me toca. Em que ponto Ele quer que eu mude, em que ponto Ele quer que eu me converta, em que ponto Ele quer que eu deixe, que eu arranque, porque aquilo não faz parte de mim. Quais são os meus erros, os meus vícios, os meus pecados? Aonde estão as minhas feridas, as minhas mazelas, aquilo que me leva para baixo, aquilo que me faz, né, me esconder, me isolar, aquilo que me leva ao medo? Onde está isso, né? Para que eu possa mudar, para que eu possa ser aquilo que Deus quer de mim. É necessário ter esta compreensão, né? Quando vemos, né, o sentido da meditação, né, esse ato de ver essa realidade. Por isso, também a parábola, né? Porque às vezes a gente não consegue ver a realidade por completo, né? É como se, certa vez, utilizaram essa imagem e se enquadra bem, né? É como se a nossa realidade, aquilo que vivemos, fosse como se estivéssemos fazendo uma tapeçaria, só que pelo lado avesso. Nós estamos vendo o contrário, né? A parte de baixo. E tem um monte de fios soltos, um monte de coisa que a gente não consegue entender. O que está acontecendo? A gente só vai entender de modo pleno, a gente só consegue abarcar, ver, né? Quando vemos o todo, né? Então, por isso, nosso Senhor, para mostrar como está ficando, para entrar nessa realidade a qual não conseguimos ver esse todo, Ele coloca essas imagens, essas parábolas, para que possamos ter uma apreensão das coisas. Né? Até, de alguma forma, a nossa linguagem, nós usamos isso, né? Por exemplo, no português a gente não tem palavras para tudo, né? Um exemplo, aeroporto. Não é uma palavra apropriada, né? Porto é para barco, né? O avião não é um barco aéreo, né? Mas a gente junta, né, o sentido de voar, né, dos aviões e tudo, e utiliza algo para apresentar esta realidade, né? Um porto aéreo, aeroporto, né? Não é a melhor palavra, mas na falta de alguma palavra a gente dá uma ideia e aquilo se finca, de modo que conseguimos abarcar o que é aquilo.
né? É o local onde, né, os aviões param para que você possa, os passageiros entrarem para fazer a sua viagem, né? É uma, uma forma de linguagem assim. E Nosso Senhor, ele coloca este abarcar das coisas, este apropriar-nos de uma realidade que parece distante, mas que diante da imagem, do sentido simbólico, conseguimos nos tocar aquilo que é maior. Esse ato de sabermos entrar, né? Nós também, diante da meditação, da palavra de Deus, é necessário que entremos. A meditação, ela serve para isso, para termos este ato de proximidade, para conseguirmos abarcar uma verdade a qual o Senhor quer nos comunicar, a qual o Senhor quer que toquemos. É necessário ter esta disposição para chegar a tal, para poder ter isso, né? Isso exige de nós, exige esforço, exige busca, empenho, correspondência. E o quanto estamos buscando isso, né? O quanto paramos para nos apropriar desta realidade que vai tão além daquilo que temos. Às vezes nós não nos damos conta daquilo que o Senhor quer. Às vezes não sabemos abraçar toda esta realidade que o Senhor quer que nós toquemos. Nós ficamos num ato de distância. É necessário ter essa mudança de vida, de postura, né? Para sabermos tocar essa realidade maior, mais penetrante, para que saibamos ser, né? E fazer aquilo que o Senhor nos pede. Como está a nossa vida de oração, né? Porque na nossa vida de oração a gente precisa disso. Ter este contato com esta realidade onde o Senhor nos fala para que possamos entender. Mas se eu só coloco e aponto para o outro, então aquilo não... eu estou me isolando. São José Maria, né, ele tinha uma fita isolante, né? Ele colocava sinais, né? Quase nesse sentido parabólico também, né? Sinais que levassem ele também à oração, né? E um desses ele pegou, né, esse isolante, né, uma fita e colocou assim na mesa, né? Para quê? Para lembrar daquilo que ele não poderia ser, um isolante. Nós também não podemos ser assim diante da nossa vida, diante dos nossos atos, diante da nossa busca por Deus. Eu não posso isolar e ficar, né, como um pato que se isola, né? Tá na água, mas tá impermeável, não se molha, não deixa que a água toque e penetre, né? Mas parece que está no meio, mas não está, né? E assim fica, né, nesse ato, né, de colocar-se distante das coisas. É necessário que toquemos. Porque quando nós tocamos essa realidade, quando nós deixamos que ela nos penetre, deixamos que ela nos envolva, então aquilo vai mostrar, né, este diálogo, vai nos levar a este falar com Deus, a este ato, né, que vem no versículo 34, quando estavam sozinhos com os discípulos, ele lhe explicava. Quando eu consigo me abrir a esta realidade, daquilo que o Senhor está falando,
Eu, na minha vida de oração, consigo estar com o Senhor. E no diálogo com Ele, quando eu me abro a esse diálogo verdadeiramente, então o Senhor me diz. Isso é a vida de oração, né? Esse ato de também falar com Deus. De apresentar aquilo que te incomodou naquela passagem. De falar o quanto aquilo está doendo, porque, olha, eu me vejo dessa forma, eu tenho esse defeito, eu tô desse jeito. Olha, aconteceu aquele fato. Falar com o Senhor de modo aberto, né? Chorar. Chorar diante das culpas, diante daquilo que o Senhor fala e que toca, porque eu vejo a minha realidade e vejo, olha, tá aqui uma ferida que tá ficando podre, tá necrosando. Olha, tá aqui tal coisa, tá aqui um espinho, tá aqui. E aquilo vai me tocando e vai me transformando. E o Senhor vai falando, lembra daquele fato? Você percebe isso? Você percebe tal coisa? O Senhor vai falando no interior daquele que se abre e tem essa disponibilidade. Este abrir, este se deixar tocar, este se deixar transformar, este se deixar penetrar pelo Senhor, para que Ele mostre aquilo que Ele quer de nós. É necessário nos abrir a esta realidade mais profunda, íntima, espiritual. Por isso, aprendamos a nos abrir, né? Nos abrir aquilo que o Senhor quer de nós. Vendo em primeiro lugar quem somos. Quem sou eu? Como está sendo o meu dia? Para que eu fui chamado? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas disposições? Qual é a minha vocação? O que Deus vai me inquietando? Do que eu tenho medo? Do que eu estou fugindo? Qual é aquele incômodo que eu tenho? Que é, por exemplo, um pai de família, né? Tocando um pouco das realidades. Pode estar muito seguro da sua vocação, né? É pai de família, né? Discerniu, casou-se. Mas ele pode ter medo. Medo da instabilidade diante do trabalho, medo, né, do corrigir o filho. E aí vai deixando, não corrige, vai dando suas coisas, vai sendo um bonachão e vai mimando. O medo leva a ele a cometer este gravíssimo erro. Seja o pai, seja a mãe, de não corrigir, de não educar. Para a vida, de modo geral, na correspondência, mas diante do todo. Diante do filho corresponder. Do saber que ele não é um reizinho que tem todos os escravos à sua disposição para fazer a sua bela vontade. De que ele é filho e de que ele tem que ser conduzido. De que ele tem obrigações, deveres, e que ele precisa corresponder àquilo, porque senão ele vai perder esta realidade, como a sociedade hoje está perdendo. Podemos ver, por exemplo, um padre discerniu durante 9, 10 anos, durante o seminário, antes para entrar, foi ordenado, vive a sua vocação, mas
tá ali, né? Olha, eu acho que eu não vou dizer tal coisa, não, Milia, porque aí vai que alguém se sente ofendido. Essa palavra aqui é muito dura. Não pode. Olha, aquele, né, coordenador de pastoral tá fazendo aquele errado, mas eu não vou não, porque vai que ele deixa, né? Vai que ele deixa a pastoral, vai que ele não quer. Olha, tem tal coisa, aquela exigência, não posso fazer isso, né? Porque né, se eu exigir tal coisa, se eu chamar a atenção daquele músico, se eu falar que eu não quero, né, que não é para tocar isso, se eu. Vai que ele deixa, né? Aí eu vou ficar sem música, né? Naquele dia, e tem a festa, e será que eu vou. E aí ele não cumpre a sua missão de ser pastor, de conduzir, de mostrar a verdade. Ele negocia a verdade e aquilo que é a sua obrigação por ter. As pessoas perto, mas por não levá-las, por não conduzi-las à verdade. Não está vivendo corretamente. E isso gera certa frustração. É necessário exigência, é necessário dizer não, né? É necessário conduzir, é necessário corrigir, é necessário sermos diferentes. Um jovem, por exemplo, né, que discerne a sua vocação, mas que é apegado às coisas materiais, quer ter, né, quer, eu quero tal coisa, eu quero sair de casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa e tal, eu trabalho para isso. E ele esquece da realidade principal. Quem ele é? Qual a motivação dele? É simplesmente ter as coisas para o mundo? Poder crescer, poder ser melhor? Ok, é bom, mas ele esquece da realidade da fé, da unidade com Deus. E aí ele tem uma aparência. Eu vou na missa, mas vive de modo desregrado. Seja no modo de lidar com sua família, às vezes diante de um dependencialismo, né? Meu pai paga meu cartão, minha mãe compra tal coisa, não sei quem faz tal. É um bebezão. Tudo depende. Trabalha, mas não paga nada. Quer tudo na mão. Só quer ter. Ou então, né, quer tudo independente. Não fica em casa direito, não dá satisfação, se sente, né, não busca a unidade. E aí vai se afastando. É necessário ver quem eu sou. Será que eu tenho alguma ferida? O modo como o pai, às vezes tratou durante alguns anos, uma mãe, a atenção que precisava. Chegou, apresentou, mostrou. É necessário termos essa realidade, saber quem somos. É necessário ter esta mudança para que também possamos dar ouvidos a Deus, para que também saibamos abraçar a vontade de Deus, para que sejamos correspondentes ao querer do Senhor para nós e saibamos nos apropriar desta palavra que o Senhor nos anuncia, que o Senhor nos diz, para que saibamos corresponder. O Senhor nos chama a isso. A Virgem Maria, ela fez isso de modo excelentíssimo. Abraçou em tudo. Abraçou a palavra e soube fazer, né?
fazer aquilo que é correspondente. Por isso, também nós somos chamados a imitá-la e ser aquilo que Deus quer para buscar, né, esta unidade. Que a Virgem Maria ela nos auxilie diante deste caminho. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.